Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar sobre os bastidores do Santos, que tá muito ruim, tá péssimo os bastidores do Santos, né? Os jogadores não gostam da maneira que o Turra trabalha nos bastidores e eu vou dar minha opinião sobre isso. É o seguinte. Vazou para a imprensa que vários jogadores estão insatisfeitos com, com a maneira que o Paulo Turra está trabalhando no dia a dia. Ele mudou muita coisa em relação ao Odair Hellmann, né? Coisas do dia a dia, rotina de treinos e tal. E os jogadores não gostaram. E, e falam que ele é autoritário. Falam que ele é autoritário no dia a dia do Santos, que ele quer comandar tudo. Essa é a informação. E outra informação é que se ele perder para o Botafogo, o que provavelmente vai acontecer, né? Porque o Botafogo tá muito bem, tá disparado na liderança. Ele vai cair. E junto com ele vai o senhor Paulo Roberto Falcão. Minha opinião sobre isso. O Santos hoje é um clube sem comando. Sem comando nenhum. O presidente não aparece, gente. O presidente não aparece. Não tem comando. Aí vocês acham que vai acontecer o quê? Acontece isso, acontecem essas coisas. Esses jogadores vagabundos, esses vagabundos aí desses jogadores, tinham que obedecer às ordens do técnico e acabou. Acabou a discussão. Pelo amor de Deus, quem esses caras são para desrespeitar o treinador? Sobre o Soteldo é outra coisa. Já eu vou falar do Soteldo. Tá? Agora eu tô falando do resto do elenco. Então, quem esses caras acham que são para desrespeitar o treinador? O que eles querem? Eles já não jogavam nada com um técnico que era amigão deles, eles não jogavam nada. Agora chegou um cara que quis botar uma ordem diferente nas coisas, quis botar mais organização no dia a dia do Santos. Aí os jogadores estão com birra do cara. Olha isso, olha o nível de caráter dos jogadores do Santos. Aí esses jogadores pegam e vazam para a imprensa que não estão gostando do trabalho do Turra no dia a dia. Olha o nível de caráter desses caras. De alguns, né? Não são todos. Mas olha o nível de caráter de alguns jogadores do Santos. E, meu, assim, é, e não tem comando nenhum. Não tem comando nenhum. O Santos hoje chegou numa situação que o técnico fica mandando indireta para os jogadores, aí o capitão, que é o João Paulo, vai lá e manda indireta para o grupo, o Soteldo vai lá e rebate, manda outra indireta para o treinador, sabe? Não dá, olha o nível que chegou o Santos. Olha o nível que chegou o Santos, gente. Gente, o Santos, antes do Rueda, teve presidentes amadores. Gestões assim, pífias.
e não chegava nesse nível. Como é que pode chegar nesse nível, cara? De incompetência, sabe? Os caras estão perdidos lá. Ninguém sabe o que fazer. Ó, a cartilha para a Série B, a cartilha para a segunda divisão está montada. A cartilha está montada. Tudo que está acontecendo no Santos, no dia a dia do Santos e os resultados em campo, vão levar a gente para a Série B. Se nada for feito, urgentemente, esses caras vão levar a gente para a Série B. Porque se o Turra continuar, vamos imaginar que ele ganhe do Botafogo. Eu acho quase impossível, mas vamos imaginar que ele ganhe do Botafogo. Vocês acham que os caras não vão jogar para derrubar o técnico depois? Os caras querem derrubar o técnico, gente. E isso está escancarado. Isso foi vazado para a imprensa. Isso foi vazado para a imprensa. Olha o nível que chegou o Santos. Olha o nível que chegou o Santos. Olha, eu vou falar para vocês. Eu não achei que ia chegar nisso, não. Meu, a gente teve Modesto Roma de presidente. E a gente teve Pérez de presidente. E não chegou nessa situação. Não chegou nessa situação. Na época do Pérez e do Modesto, atrasavam o salário. O jogador botava o clube na justiça. Acontecia um monte de merda. Mas não aconteciam essas coisas. A gente não caiu para a Série B com Modesto e com Pérez na presidência do Santos. E o atual presidente está conseguindo ser mais incompetente do que eles, do que esses dois caras. O Pérez e o Modesto ferraram o clube. Mas o Rueda, o que ele faz é um negócio inacreditável. Porque o orgulho dele é tão grande, o ego dele é tão grande, que ele acha que ele tá certo, gente. O cara acha que ele tá certo. Ele faz contratações pífias pro time do Santos. Ele faz contratações horrorosas e acha que vai dar certo. Ele se omite. Na hora que ele tem que aparecer, ele se omite. Ele não vai na CBF, ele não bate de frente com a CBF. Sempre querem ferrar o Santos. A arbitragem sempre ferra o Santos e ele não bate de frente com a CBF. Ele não bate de frente com os jogadores. Ele não bate de frente com ninguém. Na hora que tem que aparecer, ele se omite. Ele se omite. Meu Deus. Olha o presidente que a gente tem, gente. Olha o presidente que a gente tem. Tá louco. E aí vocês vão me falar que Modesto e Pérez foram piores que ele. Mas nem sonhando. Nem sonhando. Ele é o pior de todos. Como eu falei no outro vídeo. Ele é o pior de todos. Não vai existir um presidente pior que ele em toda a história do Santos. Porque ele é omisso, ele é incompetente, ele é muito orgulhoso, ele tem um ego grande demais, e esse ego dele, esse orgulho dele, não deixa que ele escute outras pessoas, escute outras opiniões, ele sempre acha que ele está certo. O Santos hoje não tem um presidente. O Santos hoje está abandonado. Está abandonado. O Santos não tem um presidente. E os conselheiros também se omitem. O presidente do conselho se omite. O conselho deliberativo é péssimo.
O CG, o comitê de gestão é péssimo, né? O comitê de gestão é muito ruim, ninguém cobra o Rueda e ele simplesmente faz o que ele quer. Ou seja, tá todo mundo conivente com isso. Tá todo mundo conivente. Olha que coisa, gente. Olha o nível que o Santos chegou. Meu Deus. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. É uma tristeza assim profunda, sabe? É uma tristeza profunda. Porque a cada dia piora. A cada dia é mais notícia ruim. A cada dia a gente se surpreende negativamente. O Falcão foi passar 5 dias em Porto Alegre e liberaram ele no meio de uma janela de transferências. Liberaram o cara. Era aniversário da esposa dele. Mas tudo bem, libera no dia do aniversário e depois o cara volta pra cá. É assim que funciona. Libera um dia, que liberasse no dia do aniversário da esposa dele e depois ele voltava. Não, ficou uma semana fora, no meio de uma janela de transferências. Foi na segunda-feira passada e só voltou na sexta passada. No meio de uma janela de transferências, o clube precisando contratar e o diretor de futebol não estava aqui. O coordenador esportivo não estava aqui. Estava lá em Porto Alegre. Olha isso, gente. Agora, já falando do caso do Soteldo. É o seguinte. Nem o Soteldo, nem o Paulo Turra tem culpa nisso aí. Vocês não têm que ficar nem de um lado, nem do outro. Sabe de quem é a culpa? Do senhor Andrés Rueda e do senhor Paulo Roberto Falcão. Porque principalmente do Falcão, né? Porque o Falcão sabia que o Soteldo ia pegar uma folga, porque assim, isso foi definido entre a antiga comissão técnica do Odair, o Falcão e a diretoria. Aí tava acertado isso, né? Tava acertado que o Soteldo, no dia do aniversário dele, ia pegar uma folga. Só que nesse meio tempo, trocou o treinador. Aí o que aconteceu? Nem o Falcão, nem a diretoria avisaram o treinador. Aí o Soteldo faltou no treino, no primeiro treino do Paulo Turra, o Soteldo faltou. Só foi no outro dia e tomou um esporro do Paulo Turra na frente dos outros jogadores. Tomou um esporro do Paulo Turra. Ou seja, quem tá errado nessa história é a diretoria e o Falcão. O Paulo Turra também não precisava ter dado um esporro nele na frente dos outros jogadores, né? Que perguntasse antes o que tinha sido combinado, que perguntasse antes o que tinha sido acertado, né? Para não dar esse esporro no Soteldo na frente dos outros jogadores. Nisso o Paulo Turra tá errado. Mas assim, o maior erro aí é da diretoria, cara. É da diretoria, porque, pô, sabe? Não tem. Meu, os caras não têm noção. Os caras vivem num mundo paralelo. Os caras vivem num mundo paralelo, gente. Eu já falei isso aqui várias vezes e falo de novo. Vivem num mundo paralelo. Eles vivem em outra realidade. Quem tá dentro do Santos hoje não vive
a realidade da torcida. Toda a torcida sabe que o time precisa de reforços, precisa contratar, o time precisa melhorar no campeonato. E quem está lá dentro? Jogadores, diretoria e coordenação de futebol, né? Não, eles vivem numa realidade paralela. Os jogadores, muita gente, pelo visto, né? Muita gente não tá nem aí para a situação do Santos. O coordenador esportivo não tá nem aí também, porque fica vendo jogo de tênis lá no Morumbi, né? Uma hora antes do jogo contra o São Paulo, ele estava vendo o jogo de tênis lá no Morumbi. A final do tênis, né? Uma hora antes do jogo, ele tinha que estar no vestiário com os jogadores e estava vendo o jogo de tênis. Esse é o coordenador esportivo que a gente tem. Esse é o Falcão. Olha o nível de profissionais que a gente tem. Aí o presidente não aparece, o coordenador esportivo não tá nem aí, o comitê de gestão não tá nem aí, e o conselho deliberativo também não tá nem aí, porque ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada. O Santos está largado, completamente largado. E para piorar, a situação financeira do Santos é horrorosa. Horrorosa. Sabe por quê? Porque deixou de ter receita com premiações de campeonatos que foi eliminado esse ano. O Santos foi eliminado de todos os campeonatos esse ano. Aí deixou de ter receita, deixou de receber premiações por causa da incompetência dessa diretoria horrorosa. Por causa da incompetência dessa porcaria de diretoria que a gente tem. Foi por causa da incompetência desses caras. Aí as finanças pioraram, o futebol está uma merda, né? Ninguém faz nada para melhorar. E é isso. Porque, gente, eu vou falar para vocês o que se passa na cabeça do Rueda, né? Ele achou que com essa merda de time, a gente ia chegar nas quartas de final da Copa do Brasil e a gente ia chegar pelo menos numa semifinal de Sul-Americana e de Campeonato Paulista. E que a gente ia brigar por Libertadores no Brasileiro. A gente ia brigar pela Libertadores. Ele achou que com essa merda de elenco a gente ia brigar por alguma coisa. É assim que funciona a cabeça dele. Ele acha que o que ele faz tá certo. Sempre. Ele não assume o erro, ele não admite o erro e ele não admite ser cobrado e ser contestado. Ele não admite isso. Então, o Santos está ferrado. Estamos ferrados. Como eu falei no outro vídeo, vai precisar de muita oração para o nosso time. Orem muito para que o pior não aconteça e a gente vá para a Série B. A gente tem que orar muito, porque se depender desses caras que estão lá, eles estão fazendo muita força para o Santos ser rebaixado. Estão fazendo força para o Santos ser rebaixado. Então, a gente tem que orar muito, tá bom? Esse era o meu recado no vídeo de hoje. Se inscrevam no canal aí, deixa seu like e seu comentário. Um abraço.